Olá a todos, estou aqui para mais um livro, um amigo e um mestre. Este livro que vou falar foi-me indicado há pouco tempo por um mestre. É o Cavaleiro da Armadura Enferrujada, de Robert Fisher. Não é por acaso que ele escreve este livro, repleto de simbologia. Já antes tinha escrito para vários comediantes. E o humor é uma arte, é o desvendar do cotidiano. Fala-nos de uma maneira como se de um conto de fadas se tratasse. E como todo o conto de fadas, há uma simbologia que é preciso descobrir. E eu vou começar por o título, O Cavaleiro da Armadura Enferrujada. Quando se pensa num cavaleiro, tem-se a ideia da nobreza, da valentia, da coragem. A armadura é a proteção do corpo contra as batalhas. E a ferrugem é a oxidação, é a deterioração do metal. Perde as suas propriedades de brilho, de dureza. Então o que é que este livro, o título, O Cavaleiro da Armadura Enferrujada, nos quer dizer? É o que vamos descobrir ao longo do livro. Venham comigo. O livro fala-nos de 7 capítulos. Na sabedoria oriental, fala-nos da constituição septenária do homem, em que os 4 primeiros capítulos é a personalidade, que corresponde ao corpo físico, ao corpo energético, ao corpo emocional e ao mental concreto. E depois temos os últimos 3 capítulos que correspondem ao indivíduo, em que é a mente pura, a intuição e a vontade. Visto de uma forma especial, temos a base quadrangular, a personalidade, com as várias etapas, e sobre ela, de uma forma triangular, temos o indivíduo. Então, temos como uma representação da pirâmide, em que a base é a personalidade e no topo, no cume, a verdade, o ser. Eu vou começar por ler o primeiro capítulo, O Dilema do Cavaleiro. Durante anos, este cavaleiro esforçou-se por ser o melhor cavaleiro de todo o reino. À medida que o tempo foi passando, o cavaleiro encantou-se tanto com a sua armadura que começou a usá-la ao jantar e, não raro, para dormir. Ao cabo de algum tempo, não se preocupava tirá-la de todo. Gradualmente, a família esqueceu-se de como ele era sem a armadura. Neste capítulo, descreve-nos, dá-nos como é o agir do cavaleiro, dá-nos pistas em como ele usa a sua armadura, ou seja, é um agir sem norte, em que usa a sua armadura inicialmente para as batalhas, mas depois passa a usá-la constantemente. É um cavaleiro que não tem um foco. Este primeiro capítulo corresponde
há na constituição septenária do homem, ao corpo físico, a ligação à matéria, aos prazeres. No segundo capítulo, no bosque de Merlin, eu vou ler um trecho. Não era tarefa fácil encontrar o astuto, o mago. Havia muitas matas onde procurar, mas apenas um Merlin. Quando despertou, viu Merlin e os animais todos em seu redor. Ou seja, neste segundo capítulo, no bosque de Merlin, o cavaleiro já tem um foco, que é retirar a sua armadura, pois este era um estorvo, punha-lhe em causa a sua vida, deixava dele poder viver. Ele decidiu viver. E quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E apareceu Merlin, o mago, o seu guia espiritual, o guia que o vai conduzir no caminho da verdade, vai lhe indicar este caminho. E assim, o nosso cavaleiro inicia no terceiro capítulo, no caminho da verdade. O cavaleiro sabia que o melhor era iniciar a sua viagem. Imediatamente, ou corria o risco de mudar de ideias. Merlin sabia o que o cavaleiro estava a pensar. Sim, concordou. Existe uma batalha a ser travada no caminho da verdade. A luta consistirá em aprenderes a gostar de ti próprio. Como é que eu faço? Perguntou o cavaleiro. Começará pela aprendizagem do conhecimento de ti mesmo, retorquiu Merlin. Arrastou o corpo para se sentar e apercebeu-se, de repente, que podia ver mais do que o dia anterior, de que podia sentir a brisa fresca no rosto. Parte da sua viseira tinha partido e caído. Como aconteceu isto? Questionou-se. Esquilo respondeu à sua pergunta mental. Enferrujou e caiu. Mas como? Volveu o cavaleiro. Com as lágrimas que derramaste depois de receberes o bilhete em branco do teu filho. No caminho da verdade, aqui o cavaleiro vence as suas hesitações. É um caminho, hesitações do caminho proposto pelo seu mestre, pelo seu guia. O cavaleiro emociona-se com mais frequência, porque reconhece que a sua armadura o impedia de ver quem estava à sua volta e impedia que a sua família o visse como ele realmente era. Ele, para percorrer o caminho da verdade, tem que transpor 3 castelos. O castelo do silêncio, o castelo do conhecimento e o castelo da determinação e da coragem. No quarto capítulo, o castelo do silêncio, entregue a si próprio, o cavaleiro espreitou com precaução para o interior do castelo. O cavaleiro parecia baralhado. Toda a gente entende as cruzadas, explicou o rei, mas poucos entendem a verdade.
Sim, concordou o cavaleiro. Eu próprio não estaria neste caminho se não estivesse preso na minha armadura. A maior parte de nós está encarcerado na sua própria armadura, declarou o rei. Que queres dizer com isso? Questionou o cavaleiro. Criamos barreiras para nos proteger de quem pensamos que somos. Até que um dia ficamos presos atrás das barreiras e não conseguimos libertar-nos. O silêncio é o caminho para nos ouvir, para não ficar amarrados a conceitos e a dogmas vindas do exterior. O silêncio, no silêncio nós conhecemos-nos. E é a partir daqui que o cavaleiro já consegue dominar o seu ego. No 5º capítulo, capítulo do conhecimento, neste castelo, a iluminação é fundamental. Na realidade, as cores vêem-se porque há luz. Se a luz desaparecer, vê-se tudo da mesma cor. Do mesmo modo que para se poder saber onde está o bem e o mal e reconhecer os valores, é necessário ter iluminação espiritual. O cavaleiro olhou para o espelho de novo. Este devolveu-lhe uma imagem de bondade, amor, compaixão, inteligência e altruísmo. Compreendeu que tudo o que tinha a fazer para ter estas qualidades era reclamá-las, pois eram suas desde sempre. Neste capítulo, o cavaleiro distingue o que é ele e a armadura. No 6º capítulo, o castelo da determinação e da coragem. Na madrugada do dia seguinte, o invulgar trio chegou ao último castelo. O cavaleiro reconheceu que o nome era adequado: medo e dúvida. Eram precisamente os sentimentos que se tinham apoderado dele. O dragão retombou de novo. Estou aqui para derrubar todos aqueles que estão convencidos que podem suplantar os outros só porque passaram pelo castelo do conhecimento. Rebeca levantou o voo e pousou no ombro do cavaleiro. Como vês, eu tinha razão. O conhecimento de nós próprios pode matar o dragão do medo e da dúvida. Apesar de ser o último castelo, o cavaleiro tem que estar desperto para as investidas das formas mentais. Não pode estar ligado à ilusão que, como já travou muitas batalhas e passou pela iluminação, pelo conhecimento, que está pronto. Não, ainda há que ultrapassar mais esta batalha. Há que se dominar a si próprio. Só assim consegue dominar o que o rodeia. Estes 3 castelos recordam-nos de uma obra da filosofia tibetana, A Voz do Silêncio, trazida por Helena Blavatsky para o Ocidente, em que estes 3 castelos correspondem
às 3 salas desta obra de Voz do Silêncio, em que as 3 salas representam as 3 etapas da evolução humana para chegar à sabedoria. Ou seja, o castelo do silêncio corresponde à sala da ignorância. O castelo do conhecimento corresponde à sala da aprendizagem. E o castelo da determinação e da coragem corresponde à sala da sabedoria. Só assim se pode chegar ao último patamar, o cume da verdade. O cume da verdade, que é o 7º capítulo. Neste 7º e último capítulo, no cume da verdade, porque nem Deus nem ninguém nos pode tirar a nossa própria essência, aquilo que somos. Somos cada um de nós peças irrepetíveis da natureza. O cavaleiro deixou-se ficar no cume da montanha, inspirando profundamente, e uma sensação arrebatadora de bem-estar preencheu. Começou a sentir-se estonteado, com deslumbramento de ver, ouvir e sentir o universo à sua volta. O cavaleiro chorou de alegria. Não voltaria a colocar a armadura e cavalgar numa direção qualquer. As pessoas não voltariam a ver o reflexo cintilante do aço, pensando estarem a ver o raiar do sol a norte ou o acaso a oriente. Está no cume da montanha porque simboliza o ponto de ligação entre o céu e a terra. É o símbolo da evolução humana e espiritual. Por isso ele está fundido com o universo. A mensagem que o livro nos traz é que o cavaleiro da armadura enferrujada transpôs 7 caminhos, os 7 caminhos esotéricos da realização do homem, em que inicia na sua personalidade, no físico, no corpo físico, ligado à matéria, aos prazeres, e vai evoluindo até ao topo, até ao seu ser. Para isso travou batalhas desconhecidas, batalhas que a batalha mais importante que era conhecer-se, porque as outras já ele as conhecia. Este cavaleiro teve a consciência que o que usava era uma armadura que, ao invés de o proteger dos seus medos, das suas inseguranças, o ofuscava o seu ser. O seu ser deixou de brilhar. E assim termino, como diria Sócrates, é preciso reencontrar-nos connosco próprios, para nos ver no espelho encantado desse rosto interior, do nosso profundo rosto. Obrigada.